Além. Olá, hoje eu, Claudinei, juntamente com o Matheus, vamos falar um pouco sobre a precarização dos trabalhadores no setor do transporte público, né? Com um enfoque aqui nas cidades de Ouro Preto e Mariana, que são cidades em que a Universidade Federal de Ouro Preto se insere. E para fazer essa análise, a gente elencou alguns aspectos que podem ser abordados. O primeiro deles seriam os aspectos que já são intrínsecos à atividade, né, do dia a dia dos motoristas, a infraestrutura das cidades, né, em que a universidade se insere, no caso Ouro Preto e Mariana, como as empresas mostram abordar esses problemas que são existentes, uma análise também de como elas realmente abordam e atuam, né, de acordo com esses problemas. Posteriormente, a gente busca mostrar um desvio e um acúmulo das funções dos motoristas, e mais à frente vamos discutir alguns casos aí que podem refletir a precarização do trabalho. Em um primeiro ponto aqui, observando alguns problemas que são intrínsecos à atividade, ou seja, fazem parte realmente do dia a dia dos motoristas, levantamos, por exemplo, a postura forçada, em que o trabalhador fica toda a sua jornada de trabalho em uma mesma posição, os ruídos, que, diferentemente de ônibus de viagem, por exemplo, os ônibus urbanos não têm um esquema ou uma estrutura que possa, de fato, né, conter esses ruídos, as vibrações. Isso, na cidade de Ouro Preto e Mariana, é geralmente agravado pelo alto número de vias com calçamento, né? Nem todas são asfaltadas. Posteriormente, também temos problemas que são fisiológicos, já que os trabalhadores eles não conseguem simplesmente pausar o seu serviço no meio de uma viagem para, por exemplo, ir ao banheiro, né? E a monotonia e a repetitividade, que o trabalho de um motorista que percorre todos os dias a mesma via, todos os dias faz o mesmo percurso e a mesma atividade da mesma forma, né, sendo que dirigir de forma padronizada é uma mesma atividade, acaba gerando ali um esvaziamento, né, do trabalho do indivíduo realmente, e com o tempo, mesmo que todos os dias, apesar de o percurso ser o mesmo, o trânsito muda, né? Mesmo considerando isso, todos os dias a atividade é realmente a mesma, né? Então, acaba gerando realmente uma monotonia. Bom, então, como o Claudinei destacou, a gente separou esses problemas que são próprios da atividade, porque todas as atividades que têm essa característica de ser feitas através de funções realmente físicas, elas têm esses problemas que são inerentes da própria atividade, né? Então, no caso dos motoristas, realmente o espaço onde que eles ficam, onde que eles atuam é bastante limitado, né? Tem realmente a questão do calor, porque o habitáculo ali onde que o motorista fica é justamente em cima do motor e há um isolamento térmico e acústico ali, só que ao longo do tempo ele vai se deteriorando e realmente começa a passar o calor, o ruído, e isso acaba por prejudicar, né, aquela pessoa que passa bastante tempo ali nesse lugar. Então, são aspectos que realmente são próprios da atividade, né? Tendo posto esses problemas inerentes da própria atividade, a gente passa para falar de alguns outros aspectos que também têm influência no modo como o trabalho dos motoristas é afetado, que é a infraestrutura da cidade também. No caso de Mariana e Ouro Preto,
são cidades que realmente representam, né, esse crescimento desordenado que é histórico das cidades. Então, são vias que não foram planejadas, não foram projetadas para o fluxo de veículos que a gente tem hoje, e principalmente nos momentos de pico, né, nos horários de pico, fica bastante difícil transitar pela cidade. Existem vários locais chave na cidade onde tem um grande volume de veículos estacionados, e isso acaba por realmente atrapalhar, né, o fluxo de veículos que já não é bom, e isso é impulsionado pela pouca efetividade das autoridades, né, municipais, que não se fazem presentes nesse momento, não que se tivessem presentes, elas poderiam resolver plenamente esses problemas, porque, como eu disse, fazem parte da estrutura da cidade, mas poderiam atenuar um pouco esses problemas, né, se essas autoridades se fizessem presentes. E como o Matheus bem levantou, né, já que as cidades se tratam de cidades que inicialmente não foram projetadas, né, para um grande número de fluxo de veículos, né, são cidades de uma época colonial, né, em que nem se imaginava a proporção que poderia se tornar, né, o tamanho que poderia ter. Posteriormente, Ouro Preto e Mariana também sendo sede da UFOP, né, isso realmente gera um número elevado de veículos na população, não só da cidade, por se tratar também de cidades turísticas, acaba que o fluxo de pessoas que estão visitando a cidade no momento, né, e, consequentemente, utilizando das vias, é enorme. A capacidade das cidades realmente não comporta esse fluxo de pessoas. E, tendo isso em mente também, a gente consegue observar o que as empresas tentam mostrar, né, para a sociedade que estão fazendo para que os problemas, né, realmente dos funcionários sejam minimizados. Aqui temos exemplos de notícias que foram disponibilizadas pela empresa de treinamentos que ocorreram. E o que é válido levantar aqui nessas notícias é que a maior parte dos funcionários que participam desse treinamento, né, são de cunho administrativo, né, trabalham nos escritórios. Ou seja, além do treinamento inicial que o motorista tem quando está entrando na empresa, né, das atividades ali recorrentes do dia a dia, não existe de fato um treinamento posterior, né? Pelo menos não é encontrado, de acordo com as notícias disponibilizadas pela empresa, que poderia auxiliar, né, ou pelo menos minimizar de alguma forma esse desgaste que os motoristas realmente sofrem ao longo, né, da sua trajetória de trabalho ali. E é interessante a gente analisar esse tipo de aspecto pelo site, por informações, né, do site institucional, que são informações que a própria organização ela disponibiliza, porque a partir disso a gente pega algumas incoerências, né, a gente observa algumas incoerências, porque são os motoristas que realmente estão em contato com o público-alvo dessas organizações, né? São eles que passam por aqueles problemas que nós elencamos no começo, e também os problemas ligados à infraestrutura da cidade, e a gente vê que, mesmo sendo desse modo, a empresa ela não dá essa relevância para essas pessoas que realmente estão em contato com seu público-alvo ali no dia a dia, né? Então, esse treinamento, não que ele não possa ser direcionado ou incluir pessoas do escritório, mas o foco deveria ser realmente os motoristas. Então, através dessa incoerência que pode ser observada através do discurso das empresas,
conseguimos observar também o que de fato elas fazem, como de fato elas atuam. Em setembro de 2018, a instalação de catracas eletrônicas foi feita nos veículos de transporte público de Ouro Preto e Mariana. Com isso, os colaboradores, principalmente os cobradores, né, os auxiliares de viagem, começaram a ter uma preocupação de acordo com os seus empregos, já que as catracas eletrônicas realizam uma função que é uma das funções inerentes ao cargo que, né, esses colaboradores exercem. E essa preocupação foi de fato comprovada em dezembro do mesmo ano, 2018, quando uma demissão em massa de 54 colaboradores, todos eles auxiliares de viagem, sendo eles do transporte urbano, né, municipal de Ouro Preto, ou distrital, né, foram dispensados sem uma justificativa. Isso gerou, no dia dessa demissão, até uma paralisação de todos os funcionários, em que acarretou ali um problema, obviamente, na prestação de serviço público nesse dia, né? Então, eles alegavam que essa demissão não teve uma comunicação formal, né? E eles não estavam preparados para perder o seu emprego, por mais que já imaginavam isso, né? Através da instalação ali da cobrança eletrônica em todos os veículos do transporte público. Em mesma época, houve um acordo entre as empresas que realizam o transporte público em Ouro Preto e Mariana com a Prefeitura de Mariana, que disponibilizou um pagamento que gerou a extinção da cobrança das tarifas em Mariana. Ou seja, a partir daquele momento, nenhum usuário do transporte público pagaria mais para andar entre o Mariana e seus distritos ou, né, na sede realmente da cidade. E um outro ponto, né, que vai ser importante levantar é a falta de estruturas básicas não disponibilizada pela empresa. Então, complementando o que o Claudinei apontou, essas organizações elas já vinham recebendo críticas da população, analisando mais especificamente o caso de Ouro Preto, né? A população vinha reivindicando uma melhoria na estrutura dos ônibus, numa maior periodicidade uma maior regularidade nos horários das viagens, e essas empresas elas usaram isso como um pressuposto de que para que para que fosse renovada essa frota de ônibus, para que fosse melhorado o serviço, elas precisariam de uma contrapartida, né, que é uma queda, né, nos custos, nos gastos operacionais, e nesse sentido elas demitiram os cobradores, né, elas renovaram a frota, parte da frota, e demitiram os cobradores. No entanto, isso parece um pouco contraditório, porque essas empresas elas parecem, na verdade, ter aderido a uma tendência, né, que já vinha sendo adotada em outras cidades de Minas Gerais, como é o caso de Belo Horizonte, e essa questão de ter que renovar a frota não deveria ser um pressuposto para isso, a demissão dos cobradores, porque essa questão dos custos, né, dos gastos, da prestação de serviço, é realmente um problema que é só da empresa, né, que está prestando o serviço. Se ela entrou na licitação e ela ganhou essa licitação, um pressuposto básico é que ela tenha condições de prestar esse serviço. A população ela não deve ser
penalizada, não deve ser cobrada dela uma contrapartida nesse sentido. Acho que é isso. Exatamente. E acrescentando, né, um pouco a mais nesse recorte, é muito bom a gente, é um bom momento para a gente destacar que esse consórcio que ganhou a licitação municipal, ele é formado pelas duas empresas que atuavam anteriormente à licitação, ou seja, mudou de nome, mas o monopólio continuou sendo dessas duas empresas. E mais um fator também que gera essa contradição, né, é a empresa alegar possíveis crises econômicas, né, já que a alíquota do imposto também no município de Ouro Preto, naquele momento, aumentou de 3% para 5%. Então, a partir principalmente da demissão dos cobradores, os motoristas eles tiveram que englobar outras atividades além daquelas que eles já realizavam no seu dia a dia. Principalmente a questão, né, do recebimento ali da passagem. Ficou bem claro, tanto na cidade de Mariana quanto de Ouro Preto, que essas organizações elas não realizaram um estudo, né, elas não implantaram o sistema de catracas de uma maneira gradual. Foi feito de uma maneira muito abrupta, né? Logo em seguida, eles já demitiram os cobradores. Então, nesse sentido, não houve um estudo a fim de verificar, né, em que ponto estava a adesão da população em relação a esse novo sistema. Desse modo, os motoristas, eles além de dirigirem, né, de terem que tomar conta ali do trânsito, terem que observar o trânsito, eles passaram a ter que cobrar passagem além de dirigir, porque a população ela não aderiu de uma maneira plena a esse novo sistema e a maioria dos usuários continuou pagando em dinheiro. E como o motorista ele não pode atrasar a viagem, acaba que ele tem que dirigir e também cobrar a passagem. Exatamente. E esse fator da cobrança da tarifa, né, da passagem, é um dos principais e o mais observado. Mas vale levantar também que algumas funções que eram do auxiliar de viagem, do cobrador, que passaram para o motorista, além dessa da cobrança de passagem, também ajudam a precarizar ali o seu dia a dia de trabalho, como, por exemplo, o controle do fluxo de pessoas, da quantidade de pessoas no ônibus, o controle também do caixa final, ao final de cada viagem, né? Ele tem que estar sempre atento ali à quantidade de dinheiro e se está de acordo com a entrada de pessoas, né? Porque um possível prejuízo, tende a ser descontado do salário do motorista, né? Caso dê algum troco errado ou coisas do tipo. Um outro aspecto também que condiz com a acessibilidade no transporte se por acaso um exemplo simples, se se um cadeirante precisa utilizar o transporte público, o motorista precisa descer do ônibus, né, para estar ali controlando o elevador, né, para entrada do cadeirante no ônibus. E a gente pensando em, por exemplo, Ouro Preto, que possui ladeiras altamente íngremes, como que um motorista para o ônibus, né, nessa ladeira para descer, né, ou seja, o ônibus por um intervalo de tempo fica sem controle, né, podendo levar risco ali até aos passageiros. Então, toda essa pressão ajuda realmente a precarizar o trabalho aí desses profissionais. Um estudo que foi realizado por um estudante da Escola de Direito, da UFOP,
mostrou que mesmo sem estar descrito a existência ou não dessas funções no contrato de trabalho do motorista, essas funções que vieram além, né, as funções do cobrador, caracteriza perante a lei, né, a Constituição, um desvio de funções, que é um crime aí para a empresa, né, se caracteriza como crime. É altamente relevante observar isso, né, mesmo que a um primeiro momento, né, a olho nu, a gente observar essa precarização, como também forma perante a lei, né, já que está, né, na Constituição, está garantido o direito desse profissional de realizar a atividade que é somente inerente ao que o carro dele propõe. Né, entendendo isso, trouxemos um exemplo aqui. Essa foto é uma foto em Ouro Preto, em que o motorista está no engarrafamento conduzindo o ônibus e, ao mesmo tempo, está realizando a cobrança da tarifa. Ou seja, além de ser um desvio da função, está realizando duas funções que podem ser caracterizadas até como excludentes, né? Já que para dirigir você precisa ter total atenção ao trânsito, né? Tudo que está ao seu redor. Então ele está realizando duas funções ao mesmo tempo, né? Colocando em risco a sua atividade, né? A segurança dos passageiros que ali estão, a segurança os outros motoristas na via, os possíveis pedestres que estão ali utilizando da via, né? Porque essa cobrança acaba por retirar a atenção do motorista ao trânsito. Bom, então esse exemplo ele ilustra muito bem a questão da sobrecarga, né, do acúmulo de funções, porque como o Claudinei bem disse, esses profissionais, esse acúmulo de funções leva esses profissionais a um agravamento além da carga física, da carga psicológica, porque além de ter que prestar atenção no trânsito, né, fazer uma observação daquilo que está à sua volta, o motorista ele necessita também cobrar a passagem. Isso é uma coisa que é no mínimo incoerente, é no mínimo conflitante, tendo em vista que qualquer um de nós que estiver dirigindo e falando ao telefone está cometendo uma infração de trânsito. E um motorista que está dirigindo um veículo ali que geralmente tem 20, 30, até 50 pessoas cobrando passagem é permitido. Então, isso demonstra que a infração de trânsito, ela na verdade está muito ligada à questão do capital, né? Se está se exercendo uma função que atende uma demanda capitalista, parece não haver é, infração de trânsito nesse caso, mesmo esse profissional é, estando transportando diversas vidas, né, em um veículo extremamente grande, sobretudo numa cidade como Ouro Preto e também Mariana. E nesse caso, né, aqui estamos levantando a cidade de Ouro Preto como exemplo, né, um dos maiores fatores que ajudam a agravar, a precarizar o trabalho dos motoristas de ônibus é a cobrança de tarifas. Mas, pegando como exemplo Mariana, que não possui essa cobrança, né, já de acordo com o acordo feito entre a prefeitura e a empresa responsável pelo transporte, que também essa ausência da cobrança também gera uma dificuldade para o serviço aí dos motoristas. Trouxemos como exemplo um vídeo que foi gravado em um momento de pico, em um dos principais pontos do centro de Mariana, em que observamos alguns fatores que ajudam a agravar o serviço dos motoristas. Como podemos ver nesse vídeo, só para esclarecer, a entrada principal dos
dos passageiros é pela porta da frente do veículo. E a saída deles é pela porta de trás. Como a cobrança não é mais realizada na cidade, a gente pode ver até um símbolo ali escrito tarifa zero, né? Quem é de Mariana entra sem pagar. As pessoas acabam, os usuários, né, acabam se sentindo no direito de escolher qual o melhor fluxo. Ou seja, enquanto pessoas tentam sair do veículo, outras tentam entrar, né, pela porta de trás. E ali a porta que o motorista tem o controle, que é a da frente, que também tem a catraca, você consegue controlar também o número de pessoas, né, pela contagem da catraca. Somente algumas pessoas utilizam aquela entrada, né, e o fluxo acaba sendo comprometido, podendo ter casos até em que o motorista não consegue observar se todas as pessoas subiram pela porta de trás, já que o fluxo que ele está acostumado são com pessoas na porta de trás descendo, levando ele a, né, fechar a porta, e pessoas que estão tentando subir por aquele sentido correrem risco de ficar presas, né, como já até ocorreu em Mariana. Então, assim, isso acaba gerando um estresse. Essa ausência da tarifa também acaba gerando uma superlotação no ônibus, e com essa superlotação, a insatisfação dos usuários, que tendem a reclamar com o motorista, né? E com isso, o estresse, né, a viagem do motorista acaba sendo comprometida. E essas linhas, né, em Mariana, elas estão a todo momento lotadas, né? Porque pessoas que tinham um certo ponto de descida acabam por utilizar mais de um ônibus, fazendo baldeações, porque como a tarifa não é cobrada, né, acaba o prejuízo financeiro acaba sendo zero. Pessoas que poderiam pegar certo ônibus para ir para o seu local de destino acabam pegando outra linha que é mais cheia para descer um ponto antes, já que essa linha passaria, né, pelo seu local de destino, também gerando superlotação, dentre diversos fatores que podem ser imaginados aí com essa situação. Então, dentro do que nós discutimos até o momento, acho que um outro ponto interessante da gente levantar, da gente refletir, é esse questionamento. Quão impactante seria saber que há uma empresa na cidade que não disponibiliza estruturas básicas como banheiros ou bebedouros para seus colaboradores? Seria uma estrutura altamente insalubre, né? Eu, como profissional, não conseguiria atuar em uma empresa, né, nesse modelo. É realmente algo que beira o absurdo, né, pensar nisso. Mas é realmente isso o que acontece na cidade de Ouro Preto e também em Mariana. Essas imagens, elas mostram um dos principais pontos finais desses ônibus na cidade de Ouro Preto, onde deveria haver uma estrutura onde esses profissionais pudessem, né, realmente ter essas necessidades básicas supridas, né, que é ir ao banheiro, ter um espaço para se hidratar, fazer algumas refeições, e até mesmo um descanso ao final do, da viagem, né, e também da jornada, mas, pelo que essas imagens ilustram, né, realmente não há nenhum tipo de estrutura. Quando esses profissionais, eles precisam usar esse tipo de estrutura, eles devem ir ou a um bar que fica ao lado, que é esse que está representado nessa imagem à direita, ou a um supermercado próximo. E também falando sobre um outro ponto, um dos principais pontos da cidade, né, que é a rodoviária de Ouro Preto, onde nesse caso há uma estrutura, mas ela é a estrutura da própria rodoviária. Isso demonstra que essa empresa, esse consórcio, ele terceiriza, né, por assim dizer,
essa obrigação que é dela, né, que é dele, desse consórcio, de disponibilizar esse tipo de estrutura. Isso é uma obrigação do empregador e não da sociedade de modo geral e também da, dos órgãos públicos, né? Isso é uma obrigação que esse empregador deveria, obviamente, disponibilizar essa estrutura para que esses profissionais pudessem utilizar. Mesmo que tendo a rodoviária essa estrutura, é importante levantar que, na maioria das vezes, ela não é um ponto final. Então, quando os profissionais passam pela rodoviária, eles não têm como abandonar o seu posto de serviço para ir se hidratar, né, para realmente utilizar da estrutura da rodoviária. E, mesmo que essa estrutura final existisse, a carga de trabalho dos profissionais, ela acaba por não propiciar também um uso, porque, como falamos no início, pelo fato das cidades não terem estrutura, na verdade, os profissionais acabam fazendo viagens que demandam maior tempo do que o calculado pelas empresas. Ou seja, quando chegam ao ponto final, já está na hora de começar uma nova viagem. Assim, não tem tempo realmente de fazer a pausa. Muitas das vezes eles nem chegam a parar no ponto, se não tiver realmente um usuário, né, para entrar no ônibus, eles nem chegam a parar no ponto porque estão com a viagem em atraso, no intuito de regularizar o tempo, né, tanto para cumprir o horário dos ônibus, quanto para realmente chegar ao final da jornada no horário previsto, eles acabam por acelerar, né, deixando esse tempo aí de descanso de lado. Isso também demonstra que esses profissionais, eles exercem, eles estão num dia a dia onde a jornada de trabalho é muito maior do que aquela permitida, e além disso, evidencia, né, realmente a incoerência da própria organização, que o modo como ela realmente age e que ela lida com esses profissionais, com a jornada deles, é muito distinta daquela que eles tentam passar nos sites institucionais, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento até o momento. Procuramos fazer uma análise no setor de transporte público das cidades de Ouro Preto e Mariana, à luz dos estudos críticos organizacionais, e constatamos que as organizações realmente não tendem a se preocupar ou a agir de maneira efetiva para evitar essa precarização, que realmente existe, como constatado, né, através de imagens e vídeos e exemplos claros que foram citados ao longo dessa análise.